Meu nome é Jéssica e eu vou falar sobre a pressão atmosférica. Pressão atmosférica é a pressão que o ar da atmosfera exerce sobre a superfície do planeta. Essa pressão pode mudar de acordo com a variação de altitude, ou seja, quanto maior a altitude, menor a pressão e, consequentemente, quanto menor a altitude, maior a pressão exercida pelo ar na superfície terrestre. A pressão atmosférica. Em 1643, o matemático e físico italiano Evangelista Torricelli conseguiu determinar a medida da pressão atmosférica ao nível do mar. Primeiramente, ele encheu um tubo de aproximadamente 1 metro de comprimento com mercúrio. E logo em seguida, mergulhou o tubo em um recipiente também com mercúrio. Como mostra a figura abaixo, logo após ele notou que o mercúrio descia um pouco e se estabilizando aproximadamente a 72 centímetros acima da superfície. Torricelli interpretou essa experiência dizendo que o que mantinha a coluna de mercúrio nessa altura era a pressão atmosférica. A coluna de 76 centímetros é obtida no nível do mar, pois quando a altitude varia, a pressão atmosférica também varia, como citado anteriormente. Com essa pressão, define-se que o nível do mar, uma atmosfera, é a pressão equivalente exercida por uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, onde gravidade é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Portanto, uma atmosfera é igual a 76 centímetros de mercúrio, igual a 760 milímetros de mercúrio e igual a 1,01.105 pressão atmosférica. Oi, eu sou o Rafael e eu vou falar sobre a pressão atmosférica e como ela interfere no clima. Quando o ar é relativamente frio, desce lentamente e comprime o ar que está por baixo, causando uma maior pressão. Embora essa maior pressão seja causada pelo ar frio, ela provoca um tempo quente e soalheiro. Isso acontece porque o ar, ao descer, impede a formação de nuvens, originando um céu limpo. Ar frio igual comprime o ar abaixo é igual a alta pressão atmosférica. Próximo aos polos, o frio contrai o ar, deixando mais denso, tendo uma maior pressão. E em regiões de baixa temperatura, a maior pressão, visto que o ar frio tende a descer baixas pressões. Oi, meu nome é Eduardo. Eu vou dar alguns exemplos de pressão atmosférica. Ao sugar uma bebida colocada em um copo com um canudinho, o ar que está dentro do espaço do canudo é retirado, criando um ambiente de baixa pressão em relação à pressão externa. A pressão externa então força a superfície do líquido no copo, empurrando-o a ocupar espaço criado de baixa pressão. A pressão externa faz isso porque ela é maior e como o ar tende a ocupar os espaços de menor pressão, ele irá forçar o líquido ao entrar no compartimento com menor concentração de partículas. Outro caso relaciona-se com o funcionamento de um conta-gotas ao apertarmos a borracha de um conta-gotas, expulsando o ar dentro do seu compartimento. Ao emergi-lo no líquido e solta a borracha, o líquido adentra dentro para o espaço do conta-gotas. Meu nome é Gisele e eu vou explicar outro exemplo de pressão atmosférica. Bom, o mecanismo de movimentar a coluna também se aplica no volume de ar, na pressão atmosférica. Na nossa respiração, mesmo a diferença da pressão entre o ambiente interno, nosso pulmão, e o ambiente externo, o ambiente, faz com que certo volume de ar seja deslocado para dentro do nosso corpo. Isso porque no nosso pulmão a pressão é menor após uma expiração, de forma que o ar tende a entrar para ocupar o vazio. Assim, uma expiração, a situação se inverte, de forma que a pressão interna fica maior, fazendo com que o ar seja expulso novamente. Mas os mecanismos de respiração ainda contam com o movimento do diafragma e dos outros músculos existentes nas costelas que ajudam na movimentação do ar. E tem outro exemplo da pressão atmosférica que é o experimento do copo. E tem uma explicação. O ar existente ao redor do copo, ele exerce uma força em todos os sentidos, inclusive de baixo para cima. A essa força dá um nome de pressão atmosférica. Ela não deixa que o papel se desloque da boca do recipiente. A pressão atmosférica exerce essa mesma força sobre a superfície da Terra, que é a força da gravidade, e é por isso que não caímos na imensidão do espaço. Logo a seguir tem um exemplo do experimento.
sou o Rafael. Eu sou a Jéssica. Sou a Karen. Eu sou a Gisele. A gente vai falar sobre pressão atmosférica. Exatamente. Tudo que você vai precisar para fazer esse experimento é uma folha de papel, Um copo e água. e água. A gente vai derramar a água no copo de vidro e melar a borda. Depois a gente coloca a folha.